Graça e paz, irmãos. Vamos continuar falando sobre jejum e oração, um assunto que nunca foi tão importante, tão urgente, haja vista a calamidade que estamos enfrentando no nosso país. Eu queria que você acompanhasse comigo Lucas capítulo 5, os versículos 33 a 35. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Um dos aspectos do jejum, bem frisado por Jesus Cristo nessa passagem, é que ele está associado a um momento de tristeza, a um momento de calamidade, né, a um momento de carestia, de extrema necessidade. O jejum, portanto, fica bem claro aqui, ele não é um voto que a gente faz a Deus, ou uma barganha, muito menos, né, não faz parte do caráter de Deus barganhar, mas muitos pensam que é uma espécie de troca que você pode fazer com Deus. Não é. O jejum é um auxílio à oração e ele deve ser usado com frequência, mas principalmente e obrigatoriamente em momentos de calamidade e de comoção da igreja ou comoção nacional, que é justamente o momento que estamos enfrentando. Você já deve ter visto algum vídeo sobre como pessoas do Oriente se comportam com o luto, né? Você veria situações em que elas vão rasgar as suas vestes, elas colocam areia ou pó de terra sobre a cabeça, elas ficam dias e dias gritando e chorando sem parar. Elas não perderam o juízo, elas não estão loucas, elas fazem isso porque na cultura delas a tristeza merece ser valorizada. Ela é um sentimento tão digno quanto a alegria. O que é diferente da nossa cultura ocidental, que procura mascarar a tristeza e nos faz um pouco hipócritas, porque a gente tenta demonstrar que está feliz quando está triste, né? Bom, Jesus, que vem de uma cultura oriental, né, enquanto esteve conosco, ele explicou para os discípulos de João e para os fariseus que os seus discípulos não jejuariam enquanto ele estivesse no meio deles. Pois bem, Jesus já não está mais fisicamente conosco. Chegou o tempo em que os discípulos de Jesus jejuariam. Então, eu queria, com essa palavra, dizer para vocês que não é válido pensar no jejum como uma barganha, como uma troca que se faz com Deus. Pelo contrário, ele deve ser utilizado não independente, mas sim conjuntamente com a oração. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso coração ele é muito superficial, ainda mais a gente que é ocidental. A gente ora por coisas importantes, mas nem sempre a gente sente, né? A gente se envolve com o sentimento, com a profundidade, com a gravidade daquilo que a gente está pedindo. Para que a gente possa ter uma oração mais eficaz, uma oração mais detalhada, mais profunda, é necessário que a gente se envolva ou se aprofunde com a gravidade do problema que nós estamos apresentando diante de Deus. E é isso que o jejum faz com a gente. Primeiro, ele tira da gente os sabores, né, que são dádivas de Deus nos alimentos, que nos fazem sentir bem. Ao retirar esses sabores, né, há pessoas que tiram o sal ou tiram o açúcar da comida e, de certa forma, estão jejuando, porque ao não sentir sabor, elas estão provendo apenas a nutrição básica, mas não estão sentindo prazer. Com isso, o coração dessas pessoas vai se aproximando mais do sentimento de tristeza que é adequado a um momento de grande comoção. O jejum mais completo, ele retira os próprios alimentos. Então, há também a falta de nutrientes e faz com que o nosso corpo se debilite e comece a sentir necessidade. E então isso faz com que a gente tenha um sentimento maior de dependência de Deus nas nossas orações. O jejum, sem dúvida, é um grande auxílio, meu irmão.
e é necessário que você separe tempo para praticá-lo. Como já foi dito, nós vamos jejuar coletivamente, né, na próxima Sexta-feira Santa, jejuar pelas coisas que estão acontecendo no nosso país, pela pandemia, pela crise econômica, pela crise política. E, portanto, um dos motivos importantes para você jejuar é você se aprofundar, é você se envolver com os sentimentos que são adequados para com aqueles que realmente estão sofrendo calamidades, por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que estão passando fome, por aqueles que estão perdendo pessoas queridas na sua família, por aqueles que estão de fato adoentados, enfrentando uma UTI. Então, que Deus nos ajude a orar num tom adequado, com a profundidade adequada, com o grau de detalhe adequado, e é por isso que nós vamos jejuar, tá bom? Nos próximos dias nós vamos trazer outras passagens, outras dicas para falar mais sobre o jejum e sobre a oração, inclusive com dicas práticas, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz.